ao sucesso. Difícil é me manter lá. Quem não tem competência não se estabelece. Chamar e reter a atenção das pessoas através de história. Mesmo quem pegaria, mesmo quem não pegaria, você ficou vidrado porque você tem um juízo de valor a respeito daquilo. Seja bem-vindo a mais um Meio-Dia com Dilcinho. Esse é o seu programa diário de desenvolvimento pessoal, de fé e também de empreendedorismo. Então, se você é um empreendedor de fé, melhor ainda. Nós nos encontramos aqui todos os dias ao meio-dia. E hoje, com mais um tema incrível. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você que ainda não assistiu os nossos episódios anteriores. Tivemos dois temas incríveis, dentre eles um falando sobre network, tá bom demais. 5 dicas para você fazer network, potencializar os seus networks. E hoje nós vamos falar de um tema que também tem uma grande relevância, que é sobre portas fechadas. Sabe, muita gente reclama, né? Mas Deus não abre uma porta para mim. E a gente vai conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque as portas fechadas, na verdade, elas são combustíveis, elas potencializam o nosso crescimento. Só que você pode ser de dois times, ou do time do mimimi, que fala: mas Deus não abriu a porta, nada acontece de bom na minha vida. Ou você pode enxergar aquilo como uma grande oportunidade de crescimento. Então, eu quero te perguntar já, deixa nos comentários aqui, de que lado você está? Do lado da turma do mimimi? Sabe aquela turma da desculpite? Desculpite é uma doença, assim, é uma patologia. Aquela pessoa que dá desculpa para tudo. Ah, mas comigo não aconteceu porque... Ah, mas a porta não abriu porque... Ah, será que Deus está me castigando? Tem gente que é assim, mas eu vou te mostrar com exemplos claros de grandes empreendedores e vou te mostrar também com exemplos bíblicos o quanto é bom uma porta se fechar. E parece contraditório, é paradoxal, eu entendo. Mas no final, você vai perceber que realmente vale a pena você mesmo abrir suas portas. E aí a pergunta que fica logo de cara: mas por que uma porta se fecha para mim? É para que você possa ter a capacidade de abrir uma nova porta e abrir uma porta maior. E tem gente que fala assim, ó, sempre que uma janela se fecha, é para uma porta se abrir. Então, não encare as coisas apenas como sendo boas ou ruins. Encare apenas um momento, entenda que aquele momento faz parte do seu processo de aprendizado nessa vida, porque o que você leva é o aprendizado, é a sua convivência. Então, lembre-se que toda vez que uma porta se fecha é para que você possa sair da sua zona de conforto. Se tem uma coisa que mantém qualquer pessoa no mesmo nível, é estabilidade. Te vender uma falsa estabilidade, essa estabilidade que você procura, talvez você esteja certo aí. A gente costuma dizer que quem está procurando estabilidade está certo, mas quem entende que a estabilidade não vai trazer um crescimento está certo também. Cada um com a sua visão de vida. Mas se você é uma pessoa que vai pleitear o crescimento, quero te falar que a estabilidade não vai fazer você crescer. Eu cresci trabalhando como ajudante de pedreiros até os 14 anos. E meu pai, ele contratava como pedreiro alguns ajudantes para trabalhar juntamente com ele ali também. Dessas pessoas que começaram a trabalhar como servente, né, só fazendo massa, depois como ajudante prático, ajudando a rebocar uma parede, a suspender uma parede, esses, muitos continuaram serventes até hoje, ou seja, a gente está falando aí de 22 anos depois, 23 anos depois, a gente está falando de 23 anos depois. Pessoas que eram serventes e elas continuam apenas sendo serventes. Sequer elas evoluíram para dizer: não, eu sou ajudante prático, eu pego na colher, eu sei rebocar, sei me virar, fazer alguma coisa. Não, ela só sabe bater massa e olhe lá. Tá? E elas, tá tudo bem, elas não tiveram ambição, tudo bem. Outras evoluíram, saíram de servente e viraram ajudantes práticos, né? Eles conseguem suspender uma parede, fazer alguma coisa ali com a supervisão de um pedreiro, mas evoluíram. No entanto, outros se tornaram pedreiros, outros se tornaram engenheiros, outros se tornaram mestre de obras. Ou seja,
tiveram pessoas que estavam ali na mesma condição, na mesma situação, e eles não reclamaram que era uma porta fechada, ou se vitimizaram, que ninguém me dá a oportunidade. Porque, na verdade, a oportunidade, na boa, se você ficar esperando alguém te dar uma oportunidade, lamento te dizer, você está dependendo de uma outra pessoa, você está dependendo de um terceiro, e talvez isso nunca aconteça, porque fica muito à mercê da vontade do outro. Então, se tem uma coisa que eu preciso que você guarde no seu coração desse programa Meio-Dia com Dilcinho é: você precisa ser um criador de oportunidades. Você precisa criar as suas próprias oportunidades. Daí você vai perceber que, na verdade, as portas nunca elas estiveram fechadas, elas estavam encostadas, precisando apenas que você empurrasse. Nunca houve uma fechadura nessa porta, nunca houve uma chave. Ela necessitava apenas de atitude. A porta estava apenas encostada. É uma coisa interessante que minha mãe falava, eu não sei se você conhece com esse linguajar também, com essa linguagem, com essa expressão. Como nem todo mundo lá em casa tinha chave na grade, né? A chave do cadeado da grade, porque para quem mora em bairro periférico sabe que é diferente, né? Você não tem apenas uma porta de vidro na casa, uma porta de madeira, né? Chegou um momento que a violência ficou tão grande, né? A situação ficou tão pesada que quando você passa em um bairro que vê um bairro com muitas grades nas portas, significa que é um bairro que não é seguro. Porque bairros seguros, você vai passar em bairros seguros e você não vai ver grades. Você vai ver uma porta linda, uma porta de vidro, um blindex. Então já pega essa sacada, né? Morando na periferia. Minha mãe, quando saía, nem todo mundo poderia ter uma chave, até porque ia ser caro para aquela oportunidade de fazer uma cópia de uma chave ou deixar a chave qualquer um. Minha mãe falava assim: olha, o cadeado está fingido. Ou seja, fingido é aquela situação em que a pessoa passa o cadeado e não bate. E o que eu quero dizer com isso? É que a porta ela esteve sempre aberta. Talvez você não tenha tido a atitude de criar a sua própria oportunidade e sequer encostar um pouco mais, olhar um pouquinho mais de perto a oportunidade. Você simplesmente olhou de longe e disse: a porta está fechada. Você talvez olhou de longe e viu um cadeado lá no portão e disse: aquele portão tem um cadeado. Mas na verdade, a porta esteve sempre aberta, o cadeado esteve sempre aberto, esperando só alguém com a informação certa para acessar. E essa informação certa que eu estou te dando, crie as suas próprias oportunidades. O Silvio Santos, ele poderia passar a vida toda se queixando, dizendo: nossa, ninguém me dá uma oportunidade, que lamento. Mas ele foi lá e criou as oportunidades dele sendo um camelô, tendo a sua rádio numa balsa, ou quando ele colocou seu programa na TV. Se você não sabe um pouquinho da história do Silvio, Silvio apresentava inicialmente os programas na Globo atual. E a equipe de vendas do Silvio Santos vendia tão mais que a equipe da Globo que Silvio Santos já emprestou dinheiro para a TV pagar a folha salarial dos funcionários da TV, que não eram funcionários do Silvio, funcionários da TV. Isso aí o Boninho conta também. Você imagina que situação. Beleza, ele chegou nesse ponto elevado. Mas teve um momento em que Silvio Santos estava crescendo tanto, vendendo tão mais que a própria TV, que começou a acontecer desgastes no sentido de os vendedores de Silvio Santos chegavam primeiro na frente, quando os vendedores da TV chegavam para vender, já tinha perdido a oportunidade, aí a liderança do departamento comercial da TV começava a achar ruim, né? Ah, não, mas poxa, você está concorrendo com os meus clientes, está pegando os meus clientes, e aí começava aquela confusão, porque todo mundo estava indo no mesmo cliente. Resultado, o Silvio Santos acabou perdendo o espaço dele na TV. E com isso, as portas se fecharam. Ele poderia se vitimizar e dizer: nossa, que homens maus, que homens com ego, que homens aquilo, aquilo outro, não vou querer mais trabalhar com esse negócio de TV, só tem cobra, só tem não sei o quê. Ele poderia entrar nesse aspecto de vitimismo, sabe? No entanto, o que é que ele foi fazer? Ele se conectou com pessoas, olha que importância aí do episódio anterior que eu falo de network estratégico. Ele conheceu a esposa do atual, então presidente daquela época,
juntamente com Carlos Alberto de Nóbrega e com outros sócios que faziam parte ali da equipe dele, ele conseguiu ter acesso a essas pessoas que liberaram um canal de televisão para ele. Ou seja, você vê que as pessoas facilitaram para ele ter um canal de televisão. Facilitaram, eu digo, no sentido de que a porta esteve sempre aberta. Se ele se vitimizasse, ele iria dizer: ah, mas é muito difícil ter um canal de televisão. Como é que eu vou chegar no presidente? Como é que eu vou falar com a esposa do presidente? Como é que. Não, ele teve o acesso através do network e percebeu que a porta sempre esteve aberta. E ele somente acessou. O Ray Kroc, ele caminhava o tempo todo. O Ray Kroc é o cara que construiu a marca McDonald's como ela é hoje, né? No sentido de expansão, de crescimento, de, enfim, não os irmãos que tinham um restaurante pequeno ali, mas ele, o Ray Kroc, o cara que entendeu que ele tinha um grande potencial. E ele já estava com mais de 50 anos, ou aproximadamente 50 anos, quando ele trabalhava com vendas de produtos, vendas de máquinas de milkshake e, tipo assim, cara, aquela talvez para muitas pessoas seria uma zona confortável. Não estou dizendo que em algum momento o Ray Kroc quebrou ou estava ganhando tão pouco assim, mas ele tinha uma ambição de construir algo grande. E aí é que entra mais uma vez, né? Você sair da zona de conforto para começar a pensar em construir algo grande. E você vai perceber que com sua imaginação criativa, isso vai ser até um tópico para um próximo meio-dia com o Dilcinho, imaginação criativa é o que faz você crescer e prosperar e fazer uma empresa tornar-se gigante. Então, fica atento, porque essa coisa toda fez o Ray Kroc ter a McDonald's. Então, as portas fechadas, elas vão nos tirar da zona de conforto e agora a gente vai entrar numa zona de confronto. Entenda? A gente sai da zona de conforto para entrar na zona de confronto, porque vem um confronto, as dúvidas, sabe? A gente começa a se perguntar, a se questionar, mas será que isso é realmente para mim? Será que realmente eu vou conseguir? Será que esse é o caminho que eu devo trilhar? E você começa com muitos serás e se. Eu gostaria que você, nessa zona de confronto agora, que é aquela zona que realmente não tem nenhuma estabilidade, você imagine, cara, beleza, nada é estável, né? Cara, tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo no mundo. A única certeza que eu tenho e que você deveria ter é da mudança. Tudo muda o tempo todo. O dia vira tarde, vira noite. Depois vira dia, vira tarde, vira noite. Segue um ciclo de mudanças. A árvore, ela é apenas uma semente. Daqui a pouco ela começa a crescer, se torna uma árvore grande. Embora nós não venhamos a perceber as mudanças numa árvore, por exemplo, na natureza, a gente sabe que um filhote vai crescer, um embrião vai crescer. Embora você já fez um teste? Se você tem filhos, eu tenho dois filhos, uma menina que vai fazer 12 anos e um menino que tem 5. Nesse momento, minha filha já está quase do meu tamanho e ela era um bebezinho. Era um embrião, ela estava na barriga da mãe, mas esse processo de evolução, ele foi acontecendo de uma forma gradativa e que, sinceramente, mesmo vendo minha filha, meu filho todos os dias, eu não consegui perceber o crescimento. Nem você, provavelmente, consegue. Olha, cresceu 1 centímetro hoje, né? A gente não percebe isso. O que eu quero dizer com isso? Que vão acontecer mudanças e você tem que se adaptar para elas. Sejam mudanças de mercado. Né? O mercado era de uma forma, agora pode ser de outra. Vou trabalhar aqui um pouquinho com o mercado musical. Antes, né, num passado não tão distante, era o disco. Do disco passou-se a produzir-se fitas, cassetes, Das fitas passaram-se a produzir os CDs. E hoje estamos na era do streaming, na era em que dificilmente esse computador que está aqui na minha frente nem pega CD mais. O meu carro não tem um rádio que pegue CD. Você entende que a evolução foi acontecendo? Você entende que antigamente a gente precisava
Discman, depois um Walkman, ou melhor, um Walkman, um Discman, e hoje a gente não. Depois do MP3, né? Que botava as músicas baixadas, hoje a gente não precisa nem baixar músicas. Hoje já está lá tudo no stream. Então, há uma mudança. Há uma mudança constante. E que, se você não se adaptar às mudanças, você só vai enxergar portas fechadas. Mas lembre, portas fechadas são molas propulsoras para que você possa avançar e crescer. Pensa comigo aqui. Aconteceu um evento comigo que eu poderia entrar em desespero. Cara, mas minha confiança em Deus naquele momento era tão grande, eu sabia que algo maior estava por vir. Eu perdi 2 empregos em um único mês. Olha, imagina, é, eu trabalhava em 2 lugares, recebia mais de 5 salários mínimos na época, isso estava com meus 22, 23 anos. Resultado, eu perdi o emprego em um lugar porque eu queria fazer um serviço para o outro e logo em seguida este outro que eu fui fazer que fazia o serviço também me demitiu, mesmo, né, eu dando privilégios, vestindo a camisa literalmente. Então, eu perdi o emprego em 2 lugares. E agora, casado, né, recém-casado, 2 anos de casado aproximadamente, com a filha já de 1 ano, minha filha Anne estava com 1 ano na época, e agora? Faz o quê? Caraca, peraí, eu vou fazer o quê? O mercado que eu atuava naquele momento era o mercado de rádio, onde a gente tinha 20 empresas na cidade em que eu residia, 20 empresas. Dessas 20 empresas, todas estavam com seus quadros formados. Fora isso, existia uma concorrência gigantesca de muitas pessoas querendo entrar naquele mercado. Era muito competitivo. Resultado, eu passei 1 ano, né, fora do mercado até voltar. No entanto, o que aconteceu nesse período? Eu me vi tendo a necessidade de empreender. E é aí que você vai ouvir muitas pessoas falando, empreendedores por necessidade. Você já ouviu essa expressão? É aquela pessoa que perdeu o emprego, não consegue se recolocar no mercado de trabalho e aí precisa empreender. Então a porta fechou, você tem que ir lá de perto para olhar. E aquela porta só estava encostada. Vou empurrar. Aqui pode ter o resultado que eu preciso. Pergunta aí para alguém que você conhece que é empreendedor. Por que, que ela decidiu empreender? Em que momento foi? Que você vai encontrar muitas pessoas que hoje, graças a Deus, estão prosperando porque em algum momento foram demitidas e não conseguiram reposicionamento. Que bom que foi demitido e não conseguiu reposicionar-se, porque hoje você é quem você é. E para você que de alguma forma não conseguiu se reposicionar, está pensando em fazer uma transição de carreira, leva isso para o teu coração. A porta está aberta. A zona de conforto, ela vai te manter sempre no mesmo ambiente, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e sem produzir um resultado significativo. E que vale dessa vida você passar por aqui sem deixar um legado, sem construir uma história, só construindo os sonhos dos outros? Porque toda vez que você não está construindo o seu próprio sonho, você está construindo o sonho de alguém. Você está trabalhando pelo sonho, pelo projeto de alguém. José estava lá, na casa do papai. Era o filhinho de papai, era o filhinho amado. Tratado cheio de mimos, até túnicas coloridas ele recebia do pai. Então, os irmãos dele olhavam e sabiam que ele era o filhinho do papai. Aconteceram vários episódios que tirou o José daquela zona de conforto, mesmo ele não querendo. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você sai do ambiente para crescer, ou o ambiente vai te expulsar. Ou você sai por livre e espontânea vontade, porque é isso que acontece. Ou o ambiente ele vai te expulsar. Eu quero te chamar a atenção para isso. Dá uma observada. Como é que está o ambiente que você está trabalhando agora? Mesmo que você já seja um empreendedor, esse ambiente realmente está bom ou ele já está te expulsando? Você vai querer sair espontaneamente ou vai esperar quebrar? O quebrar é ser expulso do ambiente. Seja lá qual ambiente for esse, preste atenção nos sinais. Existem muitas portas abertas. Está encostada.
não está trancada. Você pode acessar quando você quiser. É só você ter o desejo. Se José não tivesse aquela porta fechada, coisas grandes não aconteceriam. Primeiro, de pessoalmente ele se tornar governador do Egito, estando no cargo apenas abaixo do faraó e apenas com 30 anos de idade, ou seja, o cara estava jovem ainda e já era o governador do Egito. E segundo, por ele não ter ficado na zona de conforto, porque o ambiente expulsou ele, ele não quis sair de forma espontânea, por ele ter sido expulso do ambiente, o povo viveu um momento difícil, mas que graças à unção, né, que o Senhor colocou sobre José, de ele entender e discernir sonhos, a fome acabou sendo fichinha, tanto para os egípcios quanto para as pessoas que compravam as comidas no Egito. Mas se o Egito não tivesse produzido daquela forma, as pessoas de outras cidades iriam passar fome e morrer de fome de verdade, e as pessoas do Egito também. Então, na boa, leva isso para o teu coração. Sai da zona de conforto e começa a entrar na zona de confronto. A porta que parece estar fechada, ela não está fechada, está apenas encostada. Vai para cima, faz acontecer, porque, concluindo, a oportunidade que você vai ter, geralmente ela é um obstáculo. O obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Os obstáculos são oportunidades disfarçadas. São bênçãos disfarçadas. Vai lá, enfrenta, avança, acessa, chega, constrói. Se esse vídeo de alguma forma despertou algo em você, eu preciso que você comente aqui. Dedique apenas 30 segundos, 1 minuto do seu tempo para deixar um comentário aqui falando o que esse vídeo produziu no seu coração. O que esse vídeo produziu na sua mente? Vai ser uma honra poder ler seu comentário, responder. Se inscreva, curta, compartilhe. Todos os dias, ao meio-dia, aqui no ColaboraCast, tem o Meio-Dia com Dilcinho. Um abraço e até a próxima.